Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde você esteja e como você esteja, o que mais importa é que você está interessado em aprender, a estudar. Dessa forma, na aula de hoje, veremos tudo a respeito de produtos notáveis, que recebem esse nome porque são multiplicações, né? Operação matemática chamada multiplicação é o produto, e notáveis porque elas se destacam. Tem padrões que nós podemos observar e é o que vamos fazer agora. Vamos ao primeiro. Quadrado da soma ou diferença. Do que se trata? Quando você tem a situação a mais b elevado ao quadrado, por exemplo, quando você tem algo elevado ao quadrado, você tem ele vezes ele mesmo, ou seja, é um produto. Dessa forma, na distributiva você tem a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, positivo, b vezes a, ba, positivo também, b vezes b, b ao quadrado. Bom, tá pronto? Não, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Você já viu alguém falando sobre isso, seja no Facebook, no antigo Orkut, a pessoa quer criar uma frase de impacto. Mas, nesse caso, se trata da operação matemática multiplicação, onde os fatores da multiplicação, mesmo que invertidos, não alteram o resultado, que se chama produto. Dessa forma, teremos a ao quadrado mais ab mais ba seria 2ab mais b ao quadrado. Com isso, você descobriu que a mais b ao quadrado é igual a o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quando eu falo isso, me refiro a esses caras aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Dessa forma, você tem aqui o seu primeiro produto notável. Quadrado da soma. E eu coloquei aqui quadrado da diferença. Por quê? Porque serve a mesma regra. Vamos ver? A menos b que multiplica a menos b. Pela distributiva que vocês viram acima, a ao quadrado menos ab menos ba menos vezes menos mais b ao quadrado. Com isso, teríamos a ao quadrado menos ab com menos ba dá 2 negativo ab mais b ao quadrado. Desta forma, o que podemos observar como padrão? Podemos observar que o quadrado da soma gera esse trinômio chamado trinômio quadrado perfeito, que vai aparecer na aula de fatoração. Porém, o sinal do meio, sendo mais, fica mais, ou seja, positivo aqui, positivo aqui. Se o sinal do meio for menos, o sinal aqui do meio também é menos. Dessa forma, você observa o padrão. Ah, Valentim, mas para que isso serve? Serve aqui, ó. Por exemplo, um exemplo rápido. X mais 3 ao quadrado. Teríamos quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que nos daria x ao quadrado mais 6x mais 9. Lembrando que 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Com isso, você fez o primeiro sem ter que colocar toda essa parte aqui. Ou seja, de fazer distributivo e tudo mais. Mais um exemplo. Agora para menos. Como nós teríamos 2x menos 4 ao quadrado. Agora eu mudei um pouco, se você puder observar, que eu não estou sozinho mais, que nem eu estava aqui em cima. O x está acompanhado do 2. Como funciona isso? Assim, se você colocar o 2x ao quadrado, sozinho, você vai errar, porque todos estão elevados ao quadrado. Muito bom. Menos 2 vezes a primeira, que é o 2x, vezes a segunda, que é o 4. Não leva o sinal de menos. Mais quadrado
do segundo. Com isso, teremos o quadrado de 2 é 4, x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16x, mais 4 vezes 4, 16. Com isso, temos o trinômio quadrado perfeito. 4x ao quadrado menos 16x mais 16. Muito bom. Vimos aqui, então, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Em fatoração, voltaremos para fazer o caminho contrário. Agora, o próximo caso de produto notável. Produto da soma pela diferença. Teremos A mais B, que multiplica A menos B. Como isso aqui fica? Sempre que tivermos o produto de uma soma com uma diferença dos mesmos fatores, nós podemos fazer a distributiva A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. E, como eu te falei que esses valores são iguais, menos BA com mais BA, corta, né, dá zero. Teríamos, então, que produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que isso se aplica? Exemplo. Se você tiver x mais 3, que multiplica x menos 3, você não precisaria fazer a distributiva, você aplicaria direto. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Com isso, teríamos o quê? X ao quadrado menos 9. Vamos ver mais um exemplo? 2x mais 3y, que multiplica 2x menos 3y. Daria quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que ficaria 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. E não mexe mais. Você não poderia subtraí-los, pois um vai acompanhado de x ao quadrado e o outro vai acompanhado de y ao quadrado. Por isso não daria certo, né? Eles não são semelhantes. Muito bem. Vimos aqui agora o produto da soma pela diferença, que é o nosso segundo caso de produto notável. Agora veremos o terceiro. Esse aqui cai pouco, né? Ele aparece muito pouco, mas quando aparece é para arrebentar, porque as pessoas costumam ignorá-lo. Mas vamos ver. Se você tem A mais B ao cubo, você teria o que então? A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B. Porém, você já fez essa situação aqui no exercício anterior. Olha aqui. É disso aqui que eu estou falando. E o resultado de A mais B vezes A mais B era o trinômio quadrado perfeito A ao quadrado mais 2AB mais B2. Ou seja, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Com isso, teremos a seguinte situação. A mais B, que multiplica A ao quadrado mais 2AB mais B2. Vamos fazer a distributiva aqui para vocês verem o padrão que nós encontraremos. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2AB, 2A ao quadrado, B. A vezes B2, AB ao quadrado. O A já foi com todos, agora vamos com B. B vezes A ao quadrado, B ao quadrado. B vezes 2AB, teremos 2AB ao quadrado. E por fim, B vezes B ao quadrado, teremos B ao cubo. Bom, agora vamos ver quem são os monômios semelhantes. Monômios, né? Cada elemento desse aqui se chama monômio. Juntos eles formam o que chamamos de
polinômio. Com isso, a ao cubo está sozinho, porém 2a ao quadrado b não está sozinho. Você tem 2 aqui e 1 aqui. Ou seja, você tem 3a ao quadrado b. AB2, ou seja, a vezes b ao quadrado, também aparece aqui. 1 aqui, 2 aqui, você tem 3a vezes b ao quadrado. E por fim aqui, isolado, b ao cubo. O que eu acabei de mostrar para vocês? Eu acabei de mostrar que a mais b ao cubo é igual ao cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Pô, Valentim, isso aí ficou difícil pra caramba de entender. Beleza, vou melhorar. Quando você tiver a mais b ao cubo, pega essa ideia aqui. Quando não tem fator aqui, ele existe, é o 1. Ele não precisa ficar aparecendo, mas ele está ali, né? O coeficiente 1 está multiplicando a ao cubo. E mesma coisa aqui no b. Se você puder ver então, aparece 1, 3, 3, 1. Da esquerda para a direita, nós vamos botar o primeiro ao cubo, o primeiro ao quadrado, o primeiro elevado a 1 e o primeiro não aparece. Da direita para a esquerda, vamos botar o segundo ao cubo, o segundo ao quadrado, o segundo elevado a 1, que não precisa aparecer, e o segundo não aparece aqui. Como aqui é mais, tudo positivo. Se você puder reparar, fica exatamente igual ao de cima. Ah, Valentim, você falou aqui soma e aqui diferença. Vamos ver a ideia da diferença? A diferença é igual, só que diferente, né? Então, é bem parecido. Fica ali, 1, 3, 3, 1. Da esquerda para a direita, a ao cubo, a ao quadrado, a e sem a. Da direita para a esquerda, b ao cubo, b ao quadrado, b e sem b. Porém, como é menos, fica alternado. Positivo, negativo, positivo, negativo. Desta forma, você tem os dois casos de cubo da soma e cubo da diferença. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Exemplo. X mais 4 ao cubo. Lembrando que eu vou fazer aula de exercícios, né? E vou deixar na descrição desse vídeo. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais cubo do segundo. Com isso teremos x ao cubo mais 3 vezes 4, 12x ao quadrado mais 4 ao quadrado é 16. 3 vezes 16 é 48x mais 4 ao cubo, que é o quê? 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Desta forma, descobrimos que x mais 4 ao cubo é esse polinômio, x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 48x mais 64. Desta forma, nós vimos cubo, quadrado da soma ou diferença, produto da soma pela diferença e cubo da soma ou diferença. Vamos fazer um resumo. Aquele resumo que vai para o caderno. Então, beleza. Quadrado da soma ou diferença.
Teremos então a mais ou menos b ao quadrado igual ao quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais sempre mais o quadrado do segundo. Foi o primeiro. Próximo. Produto da soma pela diferença. Teremos então A mais B, que multiplica A menos B, que daria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Os alunos adoram esse aqui, porque é o mais simples, né? Não tem que pensar muito. E o maior, que nós vimos hoje, cubo da soma ou diferença. Que seria o quê? A mais ou menos B ao cubo. Que dá. Vamos de novo? 1, 3, 3, 1. Da esquerda para a direita, A3, A2, A1 e sem A. Da direita para a esquerda, B3, B2, B1 e sem B. Se for positivo, é todo mundo positivo. Se for negativo, é mais, menos, mais, menos. Só muda esses dois. Com isso, nós vimos aí os 3 principais produtos notáveis. Existem outros? Sim, existem outros. Mas nesse vídeo eu optei pelo básico. Ao resolver os exercícios, eu comentarei sobre o produto de Steven, ou relação de Steven. Ok? Muito obrigado e espero vê-los sempre aqui. Não percam a continuação das aulas, né, a programação, a aula de exercício no link e não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para a continuidade do trabalho.